Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Ficar Bem aos 40 Cast, o podcast do Ficar Bem aos 40, que é um projeto que está aqui no YouTube, mas também está lá no Instagram, @Ficar Bem aos 40, 40 numeral. Hoje a gente está no episódio 15 do Ficar Bem aos 40. Olha só que legal. E eu tenho uma convidada muito especial e a gente vai falar sobre um tema mais especial ainda. Hoje eu vou conversar com a Daiane Martinez. Ela é consteladora familiar, mentora de mulheres e também especialista em uma coisa que eu achei fascinante, que é libertação de padrões familiares. Gente, quem não precisa, né? Tudo bem, Daiane? Tudo bom, prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter saído desse dia tão gelado, né? Tá bem frio ainda hoje. Exato, né? Para estar aqui com a gente, para a gente conversar sobre esse tema que, assim, quando a gente conversou a primeira vez, eu fiquei muito curiosa. E eu sou uma pessoa bastante curiosa. Adoro novidades. Então, acho que o bate-papo vai ser muito legal. Constelação familiar. Me diz o que é constelação familiar, que tanto falam. Que tanto falam, né? Constelação familiar, eu digo que é um retrato. É um retrato da tua história, é um retrato da tua vida. Já foi comprovado que nós somos energia e que nós não herdamos dos nossos pais só os olhos, a cor do cabelo, nós herdamos também as dores deles. E quando a gente nasce, a gente faz esse download das emoções que marcaram os nossos ancestrais. E em um momento da nossa vida que a gente não sabe exatamente qual, a gente acessa isso inconscientemente, tudo de uma forma inconsciente, obviamente. E nesse momento em que eu acesso essas dores, eu tomo elas para mim, mas elas não são minhas. E aí entra as constelações. Quando a constelação, ela traz esse retrato daquilo que está me prendendo, daquilo que está fazendo com que eu olhe para trás, com que eu olhe para a história dos meus pais, dos meus ancestrais. E quando eu tenho acesso a esse retrato, eu percebo que aquela dor, aquela tristeza, aquela sensação de não pertencer, de não merecer, às vezes até eu vivo uma situação de escassez e eu falo, gente, mas por que eu estou vivendo essa história? Sim. É a história deles. Sim. E quando eu entendo isso, eu começo a fazer um processo para descolar dessa história. Muito interessante. Você falando assim, nossa, me veio tanta coisa na cabeça. Começa Vamos fazer uma sessão de terapia aqui. Mas, não, é muito interessante, né? Eu já fiz uma constelação, mas na verdade eu fiz 2 vezes. Eu fiz como participante do processo de uma outra pessoa. Que foi, nossa, muito tempo atrás, assim, eu nem entendia direito, sabe aquelas coisas, tipo, você liga pra amiga, hoje vai não lá liga, e tô né? Lá. Mas assim, o que você vai fazer sábado de manhã? Eu vou ir numa constelação, vamos, eu nem sabia o que eu estava fazendo, onde eu estava indo, e foi ali o meu primeiro contato com o tema. Eu achei estranho, não vou sabe, eu achei, eu achei estranho, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas dentro da minha estranheza fez um sentido, sabe? Eu entendi, né, basicamente o processo e tal. E numa segunda vez eu fiz uma constelação empresarial. Porque quando eu abri empresa, eu comecei a trabalhar com meu marido. E a gente brigava muito por causa de trabalho. Porque acho que éticas de trabalho diferentes, por mais que a gente compartilhe a mesma profissão, a gente teve um caminho de profissional diferente. Então, assim, a gente estava realmente num momento muito complicado que estava patinando. E apareceu lá no fenômeno que era para a gente separar as nossas atividades profissionais. E eu fui fazendo, só que eu fui fazendo de uma forma muito assim, não falei nada, sabe? Eu falei, cara, se eu falar, não vai, a gente vai brigar mais ainda. Sim, até porque o outro não conhece daquilo que você acessou, aquela informação que você acessou, exato, né? E eu acho que pela primeira vez na vida eu consegui fazer alguma coisa que não me causou mais transtorno, sabe? Porque eu era muito reativa, tipo, então vamos separar, não sei o quê. Eu fui fazendo, tipo, um pouquinho, o projeto acabou, não renovou, então eu vou fazer outra coisa. E assim foi. De uma forma suave, né? Não foi abrupta. Exato, Aí hoje a gente, né, compartilha a mesma profissão e tal, mas a gente não atende mais clientes juntos,
né? A gente trabalha em parceria algumas vezes, mas assim, os clientes deles são dele, os meus são meus e tá tudo certo. E é incrível, né, que a constelação empresarial, ela traz isso, né? A gente acha que não, que são só os negócios, né? Não. E ela traz todo o teu histórico, Sim. né? A tua percepção, a percepção do seu marido, e aquilo estava em conflito por algum motivo que você viu ali, né? Não, e é interessante nesse sentido mesmo, de você ver um caminho. Você vê uma foto, mas você vê um caminho também. Exatamente. Mas você me falou que o seu trabalho vai além de mostrar essa Exatamente. foto pro paciente ou pro cliente, né? Pro cliente. O que acontece? O meu processo de transformação foi por meio das constelações. Foi impactante, né? Beto sempre fala assim, quando você vê uma constelação, existe um movimento dentro de você, né? Só que no meu caso e no caso das clientes que passaram por mim, das mulheres que passaram, a constelação por si só não foi suficiente. Por quê? Porque eu tenho 48 anos fazendo tudo igual, da mesma forma. Meu corpo age de uma forma, minha mente pensa daquela mesma forma. Ver simplesmente me causa desconforto, mas não é suficiente para me dar constância no meu processo de transformação. Sim. E então eu entendi, e foi o que me ajudou na minha transformação, foram outras técnicas auxiliares. Então eu uso a constelação como aquele retrato, né? Onde eu vou intervir, qual ponto eu vou movimentar. É como se fosse um mapa. Exatamente, é um mapa. É um mapa da minha questão, da minha dor, daquilo que está me impedindo de avançar, né? De prosperar, de ter abundância, enfim, é aquilo que está me impedindo. E por meio dessas outras técnicas eu vou treinando, porque eu entendo assim que eu não sou só uma alma, que a constelação ela age na nossa alma ali, mas eu sou um corpo, eu sou uma mente. E quando eu preciso integrar para que eu me transforme, né? Então eu vejo aquele retrato mexe na minha alma, traz um desconforto, mas uma boa parte das vezes não é suficiente. Sim. E daí vem as outras técnicas. Então eu trabalho com os toques sistêmicos, que é uma técnica que você trabalha o teu campo energético, o teu campo físico e o neurolinguístico. Então eu vou tocando, você tem um áudio, você recebe um áudio direcionado para aquele teu caso. Nesse áudio você vai trabalhando a tua programação neurolinguística e nesse movimento eu começo a descolar daquilo. Então eu estou trabalhando energeticamente, eu estou trabalhando fisicamente, porque se eu tenho um nódulo lá no meu pescoço, se a massagista ela precisa trabalhar aquele nódulo para dissolver. E trabalho a parte emocional disso tudo. Porque é uma mudança, né? É uma transformação e a gente não consegue dar constância, né, solidez quando você até consegue. Fico lá um mês, no meu caso, eu estava te contando ali, o meu primeiro contato com as constelações, eu vi que eu estava fora do meu lugar de filha. Sim. Toda vez que eu ia ficar cuidando da minha mãe, que eu entrava em conflito com meu pai, que eu deixava o meu relacionamento, eu falava, nossa, eu estou no meu lugar errado. Mas eu não sabia o que fazer. Sim. E esse processo terapêutico pelo qual eu passei é que foi me ajudando a descolar, né? A voltar para o meu lugar de filha no meu relacionamento com Mas minha mãe. no caso, assim, é uma pergunta até pessoal, mas você que estava fora do seu lugar de filha ou sua mãe que estava fora do lugar de mãe? As duas, mas eu não mudo o outro, né? E essa é uma coisa que eu sempre falo assim, não adianta você chegar aqui e falar assim, não, Daiane, o meu marido tá assim, minha mãe tá assado, o meu filho tá colar. Você não muda o outro, isso né? É verdade. O processo é sempre de dentro para fora. E o meu processo foi um processo tão forte, enfim, né, que movimentou tanto que o que acontece? Eu mudei as minhas posturas com relação à minha mãe. Então não é que eu virei as costas para ela, que eu deixei de acolher, né? mas eu mudei a postura. Sim. Um exemplo simples assim, minha mãe é uma mulher muito deprimida. Ainda é muito deprimida. Antes eu queria salvar, eu pegava ela pelo colo, vamos para tal lugar. Não, hoje eu consigo respeitar. Ela me deu a vida, né? Ela cuidou de mim quando eu precisava. Então ela tem sanidade, saúde para cuidar dela. Sim. Então, que ajuda, eu tô aqui. Sim. Mas eu já não invado o espaço dela. Sim. Isso foi um processo. Que não é fácil você passar 40 anos da sua vida fazendo um movimento. Então, quando a gente faz esse movimento interno, a gente consegue inspirar externamente.
Você não muda ninguém à sua volta. Mas a forma como você muda o mundo. Exatamente. Reverbera, né? Eu falo assim que é um campo energético, né? Sim. Então, se eu te trato de uma forma, se eu mudo a forma de te tratar, reverbera isso em você. Sim. Você se afasta ou você se achega, mas isso reverbera de alguma forma. Sim. Então, você vai me dizer assim, tua mãe continua no lugar de filha? Talvez. Mas não da minha filha, né? Mas não da minha. Então, assim, ela não interfere. O nosso relacionamento não mudou em termos de cuidados e amorosidade. Sim. Mas hoje não interfere na minha esfera, né? Eu consegui vir para o meu lugar de filha dela, de mulher, de esposa do meu marido, coisa que naquele imbróglio todo eu não conseguia. Entendi. Não, e é muito confusa essas relações familiares, né? Assim, a gente, cada uma traz, enfim, né, uma série de questões, né? E realmente, quando você fala do relacionamento mãe e filha, eu acho que é um relacionamento muito visceral. Mãe e filho, não sei, né? Mas assim, mãe e filha, que eu não sou mãe, então só sei ser filha. Então, assim, mas eu percebo que eu também tive várias questões com a minha mãe, assim. Eu não sei se eu cheguei a me colocar no lugar de mãe dela, mas assim, eu tive outras questões de ter que dar conta de coisas que eu não tinha que dar conta. E daí só descobri isso muito velha. Exatamente. Já, daí a hora que a gente descobre que aquilo que eu carreguei não é meu. Não era meu. E o quanto isso impactou. Muito. E impacta nas relações subsequentes. Né? As principais relações é pai e mãe. E, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito ali no atendimento com as mulheres como mulher, muitas mulheres descaracterizam os homens. Elas falam, meu marido é isso, meu marido não faz aquilo. Daí você vai ver, o problema está naquela primeira relação com o pai. Exato. Né? Então, quando eu olho para aquele pai e eu descaracterizo aquele pai, nenhum homem na frente serve. Ou se eu olho para aquele pai e olho assim, nossa, meu pai é um super-herói. Nenhum homem na frente serve. Sim. Porque só o super-herói vai servir. Sim. E se ele faltou em alguma coisa, eu vou projetar aquela falta em todos os demais. Isso é verdade. E isso tudo é inconsciente. A gente não faz isso de uma forma, pensado, né? Eu não vou fazer isso. Não, eu acho que é até uma forma de tentar se proteger de alguma coisa, né? É você se proteger da frustração, se proteger do medo, se proteger. Eu via muito isso comigo, assim. Meus pais são separados há quase 40 anos. Foi realmente uma coisa muito complicada tudo isso. E eu carreguei muito, porque eu sou a filha mais velha. Então, eu carreguei muito as frustrações, principalmente da minha mãe. E, cara, isso impactou muito na minha vida. Muito, porque você olha para os homens como... ao invés de você olhar para o seu pai como seu pai, você olha para o seu pai como o marido da sua mãe, Exato. Né? E isso faz com que os teus olhos para os seus relacionamentos sejam o mesmo. E é um olhar de dor. Total. E eu falo que, com o passar do tempo, isso vai ficando pesado, porque a gente vai ficando o quê? Encruada, a gente vai ficando eu só ficava esperando a hora que ia dar ruim, entendeu? Assim, não tinha... E por ter essa expectativa... Eu fazia dar ruim para provar minha teoria, entendeu? E tudo isso que eu herdei. Inconsciente, você entende? Você começa a estruturar, vamos dizer assim, a relação para dar ruim. Exato. Né? Porque inconscientemente eu vou levar para aquele caminho. A gente não se sente merecedora de ser feliz. Porque se minha mãe não foi feliz... eu não tenho direito de ser feliz. Inconsciente? Óbvio que é. Por exemplo, no meu caso, eu olhava para minha mãe e falava assim, ela sempre foi uma mulher muito deprimida, muito frágil. Meu pai é um homem muito autoritário. Eu disse, esse relacionamento eu não quero para mim. Sim. Eu vou para o mundo, vou conquistar meu espaço, não vou depender de homem. O que aquilo construiu dentro de mim? Eu construí uma armadura, virei uma guerreira. Fui para o mundo, construí a minha vida profissional, até casei. Né? Tive o relacionamento que é o meu marido, mas assim, a que preço? Né? A que preço eu fui me desconectando do meu feminino, porque ser mulher, no meu inconsciente, era a imagem ser frágil, deprimida, dependente. E eu fui me desconectando de quem eu era. Daí lá, num dado momento, a hora que eu me vi, eu não me reconhecia mais. Eu estava totalmente desconectada no meu feminino. A minha visão de relacionamento era a visão de relacionamento que eu tinha dos meus pais. E eu fui me emaranhando naquilo. Sim. Porque você não consegue separar. Acho que a gente não consegue, às vezes, separar do que é o que é nosso e o que é aquilo que você falou, que a gente carrega e faz o download em algum momento, né? Em algum momento. E é muito difícil, assim, porque ninguém fala isso pra você.
Eu falo, devia ter, eu até comentei com você, né? A gente tinha que ter um ensinamento sistêmico na escola. Total. Porque daí você vai conseguindo vai trazendo clareza para aquelas percepções. Ah, eu acho que o homem é fraco. Será que eu acho mesmo? Ou é aquela percepção do que eu vi do relacionamento do pai e da mãe? Ou de que me falaram tantas vezes. Me falaram tantas vezes. A mulher... A gente ouve tantas coisas do feminino descaracterizando. A mulher que usa saia assim, a mulher... Será que é mesmo? Né? Porque eu fui fazendo esses downloads na minha alma, né? E vou carregando crenças, vou carregando histórias que não são minhas. Isso é perfeito, assim. Eu demorei bastante tempo também. Eu tinha essa coisa com o casamento. Eu demorei, eu não casei de véu, grinalda, festa, porque daí também, né, demais. Né? Para uma pessoa que escutava que um bom marido era um bom emprego, então, assim, casar na igreja de noiva já era too much. Mas, assim, eu fui muito, também como você falou, assim, mas de uma outra forma, muito criada nesse sentido, de tipo, vai lá, faz o teu corre, não dependa de ninguém e tal, e daí também era muito difícil, porque eu fiquei inacessível, só que até o momento que eu estava, digamos, indo bem profissionalmente, estava tudo certo, viajando, empresa e tal, né? E aí, quando acabou? Exatamente. Quando o negócio acabou, cadê? Eu não tinha para onde correr. Daí a gente o mundo cai, né? Porque, na verdade, assim, você não se reconhece. Não. Eu me olhava no espelho e ficava assim, quem é essa? Que roupas são essas? Uhum. Que forma de ver a vida é essa? Sim. Porque a gente vai se afastando da nossa essência, né? Para sobreviver. Eu acho que, na verdade, a gente acaba nem sabendo qual que é a nossa essência. Sim. Eu acho que, no meu caso, nem isso eu nem sabia isso. Sabe? Aonde que estava a minha essência? É que você pensa assim, num núcleo, né? E a gente vai criando aquelas couraças, aquelas tensões todas. E como que eu faço para sair desse núcleo e me reconhecer de novo, acessar o meu feminino? Porque, assim, todos nós temos energia feminina e masculina, por exemplo. Uhum. Né? Mas a nossa geração é uma geração que diz o seguinte, olha, você tem que ir pro mundo, você tem que ser guerreira, você tem que conquistar o seu. Tem alguma coisa errada com isso? Não, nenhuma. Mas, assim, eu preciso saber que eu preciso navegar. Na hora de conquistar meu espaço, eu vou lá, acesso aquela energia masculina. Na hora de estar num relacionamento, eu acesso a feminina. Mas não nos foi ensinado isso. Ou uma coisa ou outra, né? Não, é 880, né? Eu tenho um professor que fala assim, é o extremo feminino e o extremo masculino. E você não consegue, porque não nos foi ensinado. E além disso, tem lá a dor do pai, a dor da mãe, o que eu vi no relacionamento deles, o que eu estou carregando das histórias das mulheres que passaram lá da minha família. Sim. Né? Não, isso é muito forte, né? Até tem na Bíblia, não tem o ciclo amaldiçoado, vicioso das famílias, né? Que são essas coisas que passam de pais para filhos, de geração para geração. E, cara, tem tanta coisa, assim, nossa, a minha família é uma família muito... feminina. Porque, assim, meus pais se separaram, a gente voltou, minha mãe voltou para morar na casa da minha avó, a gente se mudou para Goiânia, eu, minha mãe, minha avó e minha irmã. Então, eu via meu pai 2 vezes por ano, por, sei lá, longos... Ou seja, o referencial do masculino seu não estava presente, não, exatamente, né? Não. Por mais que ele fosse presente da forma que ele podia, não tinha convivência do dia a dia. Não. Então, sempre foi nós 4. E, assim, eu sempre vi minha mãe fazendo tudo. Então, assim... O padrão, o que era normal ali, não tem como exatamente, você, né? E eu fiz terapia... Porque eu não sabia encaixar, tá, beleza, legal, tá, mas né, que eu faço com esse homem aqui depois? Tipo, é legal para sair, para a gente tomar alguma coisa, para conversar e tal, mas e depois? O que a gente faz? Né? Dentro de casa, nunca teve o lugar do homem. Né? E o quanto isso marca aquela menina, aquela mulher, né? Porque a gente carrega a nossa criança para o resto da nossa vida. E os nossos relacionamentos são baseados naquela criança que fez o download das histórias. E se você, talvez você fizer a árvore genealógica sua, você vai perceber que talvez, não sei se é o caso da sua mãe, mas talvez tenha uma avó que tenha vivido sozinha, que tenha sido abandonada naqueles tempos de guerra, sabe? Coisas assim. Coisas pesadinhas, e você vai fazendo quando você faz a árvore genealógica é muito terapêutico. Muito, né? Porque você consegue entender. Sim. No meu caso, venho de mulheres que foram muito submissas. E daí eu excluí isso da minha história.
Tá errado? Não tá errado. Foi a tua forma de sobreviver, Foi né? a minha forma de sobreviver. Mas eu fui pro outro extremo, né? E daí, naquele de negar, eu neguei o que era o feminino, eu neguei as mulheres, eu neguei o relacionamento. Eu não queria nada daquilo, eu não queria casar, eu não queria nada. Eu queria ser uma mulher independente, viajar e ter meu dinheiro. Ponto. Sim. Mas é exatamente nesse momento que a gente tem, assim, e eu hoje em dia vejo, e é engraçado, eu quando era mais nova, eu era muito assim, tipo, tem que fazer, tem que não sei o quê, se quiser casar, não casa, casa, não casa, sabe, assim, nunca tive esse problema. Hoje eu já vejo de uma outra forma, sabe, assim, e não é que eu mudei, assim, mas eu acho, assim, que eu percebi que, cara, a gente também tem que baixar um pouco a bola, sabe? São as percepções que a gente vai... A vida nos traz essas percepções, né? E quando eu tenho um entendimento do porquê eu me coloquei naquele lugar, o meu processo de olhar aquilo é mais rápido. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, eu começo a entender assim, ok, eu fui a guerreira, né? Aquela energia masculina para alcançar o que eu queria. Tá tudo certo. Me trouxe até aqui. Mas eu não preciso morrer assim, né? Sim. A vida pode ser mais suave, a vida pode ser mais leve. Eu posso olhar para aquela criança que viu aquele relacionamento e não achava aquilo legal, não achava aquilo saudável, e falar assim, ok, mas é a história dos seus pais. Não é sua, né? Não é a sua história. E você pode ter ao seu lado um homem que não seja um homem autoritário. Sim. Né? Você se permita ser cuidada, era uma coisa que eu não me permitia. Não, deixa que eu faço, deixa a sacola que eu carrego, deixa eu fazer isso. Sua blusa tá bonita, comprei numa liquidação, porque eu não merecia. Sim. Eu não merecia um carinho, eu não merecia um cuidado, porque eu precisava dar conta de tudo. E é aquela coisa, como você falou, você se colocou nessa situação, né? Sim. É muito isso, a gente percebe muito, assim, em várias, né? Você falando assim, nossa, me veio várias amigas e parece que a gente está todo mundo meio que nesse lugar, assim, né? De tipo de... Não só mulheres, mas homens também, assim, de tipo de ter que cuidar dessa criança. E é bem isso, é a criança interior mesmo, né? Que está lá magoada, fragilizada. Ela fez download de questões ancestrais ali. E que a gente chegou numa sociedade em que nós estamos desequilibradas. Muito. Os nossos homens não têm a energia masculina. Porque para eles ficarem próximos de nós, com essa energia masculina que a gente tem, eles têm que recuar. Então, muitas vezes, assim, eu posso dizer do meu relacionamento. Tem relacionamentos em que você está se relacionando com homens, meninos, existe. No meu caso, meu marido é um homem que tem uma energia masculina forte, mas ele teve que recuar por amor. E foi para uma energia feminina para sobreviver. Para o relacionamento acontecer. Sim. Né? Então, vai cedendo. Esses movimentos vão acontecendo de outras formas, né? É interessante isso, né? Eu melhorei bastante, mas eu tenho uma coisa assim que até eu assim que realmente eu não consigo e assim, olha, eu me esforço. Eu comecei a dirigir, como a gente mudou para Goiânia quando eu tinha, sei lá, 10 anos mais ou menos. E era só nós 4, a minha mãe me ensinou a dirigir muito cedo. Então, eu comecei a dirigir com 12 anos. Nossa. Muito cedo. Olha só, tudo errado, né? Mas era Goiânia, década de 90, assim, enfim. Era uma outra época, né? Era uma outra época, bem politicamente incorreto. Mas, enfim, mas aí por quê? Porque ela tinha medo que acontecesse alguma coisa com ela e, no caso de acontecer alguma coisa com ela, tinha uma outra pessoa que pudesse socorrer. Só que eu tinha 12 anos. Daí você percebe que você foi para o lugar do quê? Do pai. Da família. Exatamente. E aí, só que, então, assim, sempre foi muito esse lugar do controle. E eu faço muito esse paralelo do dirigir com o controle. E toda vez que tenho que dirigir alguém, tanto na minha família, do meu pai, do lado do pai e mãe, tipo, me dão um carro. Porque eu sou realmente uma boa motorista. Agora tô meio cega, né? Porque 46 anos, quase, menina. Ai, tá difícil. Mas sempre fui uma boa motorista. Só que eu me canso, assim, sabe? Tipo, cara, eu quero ser, sabe? Eu quero sentar e... Quero ser cuidada, né? Quero sentar ser guiada. Só que, por exemplo, eu fico agoniada quando eu tô junto com meu marido ali dirigindo. E, nossa, assim, eu tento, juro por Deus, que eu tento não ser chata. Mas é louco, é mais forte que eu. É mais forte. E aí que entra o processo terapêutico. Que é o que eu digo, assim, então, seja você, vamos dizer, se a gente abrisse uma constelação aqui, você percebe que você assumiu o lugar de pai na família, assumiu, se apropriou da energia masculina,
E, na verdade, você tá nesse lugar ali dentro do relacionamento. É uma suposição, Não, né? sim, Na nossa sim, conversa aqui sim, que você me traz. claro. E nesse lugar você tem consciência. É. Mas é mais forte a hora que você vê, você falou. Sim. A hora que você vê, você reagiu. Né? A gente é isso, porque a gente vive nesse automático. Estamos lá há 40 anos agindo de uma forma. Como que eu faço para ajustar essa rota? Pois é. Aí vem essas intervenções terapêuticas. Então, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar o meu corpo por meio da parte energética, por meio das meditações ativas, para quê? Para descolar. Eu tô aqui, tô encruada naquela questão. Eu vejo que ela tá ali, mas eu não consigo sair dela. Então, eu vou trabalhando essa parte física para começar a me permitir. E o segundo, eu trabalho a parte neurolinguística. Ah, isso é legal. Eu vou fazer uma programação, porque você está acostumado a pensar, puxa, olha lá, ele não está vendo ali, olha lá, olha ali, ele não está dando certo. É automático. E a gente precisa ser ensinada a sair desse lugar automático. A gente esqueceu que para acessar um lugar novo, eu preciso de um novo caminhar. Não preciso nem de um novo caminho, mas de uma nova forma de caminhar. Entendi. Isso é bem importante, né? Porque, assim, os nossos pensamentos, nossa, eles são muito cruéis com a gente, né? Muito. Eles são autodestruidores, né? Eles nos maltratam o tempo todo. Nossa, total. Assim, eu tenho... hoje em dia, eu tô mais tranquila, assim, né? Nesse sentido de conseguir entender isso, né? Não que eu não consiga, que eu pense o dia inteiro coisas boas. Mas mais gentil com você mesma, né? Mas assim, de conseguir... de conseguir entender, não entender, mas assim, identificar e falar, peraí, não é bem assim, você tá pirando. Sabe? Tipo assim, pensa outra coisa, sabe? Vai fazer outra coisa, porque é muito complicado esse lugar da gente ficar nesse rame-rame, né? Sim, é um lugar muito automático, então eu digo assim que a gente está amarrado ali. Total. Né? E eu acredito assim que nós, mulheres que passamos os 40 anos, o que acontece? A gente já olhou, já viveu a vida de outras formas. E você começa a perceber que você não precisa ser tão rígida quanto você era antes. Você não precisa ser tão contundente. E nesse momento a gente se abre para a terapia. Eu falo, se esse processo terapêutico todo que eu passei, que né, hoje eu vivo, se tivesse batido na minha porta lá nos 20 anos, eu teria falado que bobagem. Eu não preciso disso. Eu preciso trabalhar 12, 14 horas para conquistar meu espaço. Sim. Né? Então ele veio num momento em que você já cansou, você viu que você está exausta. E mais que exausta, eu não me reconheço mais. Quem é essa pessoa que Quem eu me tornei? Quem é essa pessoa que passou por essa jornada toda, né? Perfeito. Não, é bem isso mesmo, assim, eu acho que quando a gente eu acho isso tão fantástico que quando a gente é jovem, a gente tem uma ignorância, né, assim, necessária. Porque a gente parece que a gente coloca um negócio aqui e vai. Exatamente. Né? Você coloca igual cavalo e vai. E aí quando você chega em algum lugar, você tem esse momento do tipo, tá, e agora? Como você falou, já vive tanta coisa, e para onde eu vou? Qual o caminho, né? Eu falo assim que a mente, ela mente pra gente, né? ela tá no modo sobrevivência. Então, todos aqueles diálogos lá da nossa juventude, disso, daquilo, daquele outro, sobrevivência. Você precisa sobreviver, você precisa construir a sua história ali. Depois, quando você começa a perceber que sobrevivência não é mais o que eu quero viver, eu quero uma vida que vale a pena ser vivida, eu não quero uma vida tão pesada quanto ela foi até hoje. Né? E nessa busca eu percebo que eu saindo do modo automático, eu olhando para aquilo que eu estou pensando, eu me percebendo no que eu estou sentindo, eu começo a perceber que coisas que eu estou sentindo não são minhas. A história que eu estou vivendo aqui, eu estou refletindo algo que não... Eu estou respondendo a algo que não é meu. Tipo, você está carregando uma mochila que não é sua, não né? Não é minha. Isso é uma verdade, assim. E eu acho muito libertador quando você consegue identificar isso. E realmente, mas isso é uma coisa que precisa de um processo terapêutico. Sim. Porque provavelmente sozinha você não vai conseguir, porque você vai ter que estar, tipo, por exemplo, lidando com coisas e sentimentos, por exemplo, com seus pais, com às vezes irmãos ou um relacionamento. E então são você aqueles precisa de ajuda emocionais, né? Na verdade, eu falo assim, hoje, um relacionamento, tanto com
marido quanto com pais, né? Você apanhou lá atrás, você pisaram Sim. no teu pé, né? Sim. Hoje, se te encostar, aquela mesma pessoa se te encosta, você reage da mesma forma como se ela tivesse pisado. Porque é a minha forma de proteção. Sim. Então, eu me dar conta que nesse momento você só encostou no meu pé e você não pisou, faz com que eu reaja de uma forma diferente. Né? E a forma como a gente reage às coisas muda, né? Como você falou, muda a energia, né? Porque às vezes você, tipo, você tá tão magoada ou tá tão machucada com aquela situação que você, tipo, reage demasiadamente, né? Tem uma reação muito forte para uma coisa que não é tão grande assim. Tão grande, assim. Pode ter acontecido lá atrás, mas nesse momento aquela coisa não é grande, né? Mas a minha dor, a minha reação àquela dor, ela é desproporcional. E aí vem os conflitos. Meus conflitos familiares, meus conflitos, né, num relacionamento. E é muito engraçado, assim, né? Tipo, agora abrindo o coração. Mãe não assista esse. É bom a senhora não assistir, porque estamos falando de você. Não, é que assim, é engraçado. Minha mãe sempre falou certas coisas, assim, certas verdades dela. E é engraçado, porque a minha irmã do meio, ela foi embora para a França muito novinha, assim. Ela tinha, sei lá, 21 anos. E eu fiquei. Então, eu fiquei meio com a carga, sabe, da família ali, das desilusões, das coisas. E minha mãe sempre falou várias coisas, assim, porque eu acho que quando os nossos pais falam, talvez mais as mães... Tem uma força. Tem muita força. Parece que, tipo assim, eu sempre pensava assim, para eu mudar essa percepção, foi muito tempo. Do tipo assim, gente, ela é minha mãe, então se ela está falando é porque ela me conhece. Então, deve ser verdade. A gente parte dessa premissa. Né? Mas a gente esquece que ela está olhando com as dores dela. Pois é. Mas assim, e ter percebido isso, para mim, foi transformador. Porque aí eu percebi, não sou eu, é a opinião dela que ela... Pode ser a opinião que ela tenha sobre mim, mas não é a verdade sobre mim, porque essa verdade eu que sei. Exatamente, e a gente ter isso, né? Vou te contar um exemplo, minha mãe também que não assiste esse episódio. Ai. Eu sempre tive problemas com a minha imagem. Depois, numa constelação, eu percebi que era minha desconexão com o feminino, tudo. Mas teve um momento que aquilo entrou, né? Começou, que aquilo disparou. E esse momento, depois, por meio das terapias, eu identifiquei. E cheguei até a conversar com minha mãe sobre esse fato. Lá atrás, pequenininha, 4, 5 anos, tinha um casamento. A situação financeira dos meus pais não era boa. Minha mãe teve que optar entre o vestido da criança e o dela. E ela optou pelo vestido da filha. A filha foi brincar, se sujou. A mãe, obviamente, uma jovem de 20 anos que queria estar com o vestido que ela desejava, mas fez a opção de dar para a filha. Olhou aquilo e falou assim, mas você é uma porca desleixada. Aquilo grudou em mim. Nossa, olha lá, com 4 anos. E você pensa, óbvio que aquela mulher não fez aquilo por mal. Foi um estouro naquele momento. De frustração dela. Dela. Muito, não tinha a ver com aquela criança que estava brincando com 4 anos e se sujou. Sim. Mas o quanto aquilo impactou na minha alma, né? Eu tive problemas de disfunção de imagem por uma vida inteira. Por meio das constelações eu entendi. Eu fui entendendo que tudo aquilo estava envolvido. Teve aquela questão na infância que colou na alma daquela criança que talvez numa outra criança não tivesse colado. Pois é. Né? Mas a gente vai carregando isso. E como descolar disso? Como agora eu posso olhar no espelho e falar assim, não, estou gostando do que eu estou vendo ali. Não, e é um processo, porque você conseguiu identificar esse momento, né? Você conseguiu identificar aonde foi que tudo isso começou, né? Não, e é muito doido. Eu não sou mãe, mas mães, cuidado com o que vocês falam. Sim, muito cuidado. Né? Se bem que eu acho que as crianças estão mais espertas agora. Mas esses traumas a gente carrega, né? Não tem como. Essa geração Z aí vai ter esse tipo de trauma, porque eles vão ali no TikTok, já acham um vídeo, um tutorial sobre alguma coisa. Vão ter a teoria sistêmica de tudo. Total, já nascem meio que sabendo. Mas é muito doido isso, né? Eu também tive vários momentos, assim, eu também tive problemas, por exemplo, com o peso desde sempre, porque assim, meu pai casou com uma outra mulher logo que separou da minha mãe, que minha mãe achava mais bonita, mais legal, mais não sei o quê, e ela sempre se depreciou, e ela se depreciando, ela depreciava a gente também. Sim, o feminino todo, né? Porque assim, nós somos 50% mãe, daí você olha aquela mulher, ela fala assim, eu sou feia, daí você fala, então eu sou feia também. Exatamente. E eu falo, gente, mas não é nada disso, entendeu? Nada disso, não é nada disso, mas olha quanto tempo.
E ela tinha 2 filhas que eram magras, e na época eu estava gordinha. Então, assim, tipo, eu era gordinha. E aquilo também foi um transtorno na minha vida. Até bem pouco tempo atrás. Agora que eu estou conseguindo ter uma relação um pouco mais, assim, amável comigo mesma, mais, sabe, mais me gentil, acolher, né? de gentil. Mas, nossa senhora, tipo, o que eu tinha uma frase que era assim, quando eu era jovem, que era: eu morro, mas eu morro magra. Olha que absurdo. Não, mas é isso. Eu tenho até vergonha de falar. Não tenha, porque também passei por esse momento e a frase não foi igual, mas foi parecida. Não é? Era as Exatamente. coisas assim que quando a gente é mais nova, a gente é catastrófica. Assim. E você internaliza aquilo como a fonte da minha felicidade, né? Exatamente. Era a fonte da felicidade. E eu achava, isso aí, nossa, isso é muito fato, assim, eu achava que o dia que eu tivesse magra, eu ia ser feliz. Então, felicidade igual a magreza, né? Sabe? Era uma equação, assim, linear. E, cara, e quando eu fiquei magra, digamos, com o corpo que eu sempre desejei na vida, foi a época que eu estava mais infeliz. Mais infeliz, que eu tinha o emprego que eu queria, o corpo que eu queria. Foi a época que eu fui mais infeliz na minha vida. E daí a gente vai vendo que nós somos, né, cheias de buracos, né? Sim. Esses buracos. E a gente busca encher os buracos ao invés de entendê-los primeiro. É verdade. Né? E nessa loucura da gente falar, não, vamos encher. Deixa eu ficar magra, deixa eu ficar bonita, deixa eu usar roupa tal porque ela vai me trazer. Não. Enquanto eu não olhar para dentro, eu não entender o que me causou aquele buraco, eu não tenho força para transformar ele. E, na verdade, a transformação não é que eu vou fechar o buraco, não. É a forma como eu vou olhar o buraco. Daiane, você mudou o seu rosto? Não. É igual. Mas a forma como eu olho para aquele rosto, a forma como eu olho para mim, como eu... Antes, sabe, eram coisas assim... Se as pessoas falassem assim, nossa, Daiane, você tem um rosto bem exótico. A leitura. Você é esquisita. Anos. Sim. Anos recebendo, me sentindo esquisita, me sentindo não pertencente, sabe? Que eu não me enquadrava. Mas, no fundo, essa sensação não era do rosto diferente. Era lá daquela alma que... Era só um gatilho, Era só um gatilho. Porque eu não me sentia pertencendo à minha família. As mulheres, porque eu as neguei. Sim. Sabe, a hora que você vai fazendo um histórico e parece assim, gente, mas isso tudo tá no nosso inconsciente, né? Tá tudo nesse download que eu fiz dessas dores, de toda essa história familiar. E não tem como você não fazer, né? Eu acho que tem só automático. Como você aprender a lidar com isso mais rápido, né? Talvez tenham pessoas que conseguem lidar. Eu percebo muito isso, assim. Não sei se você é filha mais velha. Só mais velha. Então, eu acho que isso é um pouco... Sim. Não é? Eu não sei. Eu tenho a sensação... Isso é totalmente empírico, assim. Não tenho nenhuma teoria. Mas eu tenho a sensação que os filhos mais velhos, eles carregam muito isso. Essas dores dos pais. Eles se identificam mais, né? Porque existe uma proximidade maior. E não é uma proximidade de amar mais, amar menos, não é sobre isso, mas é uma proximidade maior de todo aquele relacionamento, né? Sim. Então, a gente vê assim, na minha casa somos em três. Cada um reagia de uma forma, cada uma tem uma lembrança. Por quê? Porque os cuidados eram diferentes. A forma como eu olho para os meus pais é diferente por ser mais velha. A responsabilidade daquele lugar. Isso, exatamente. Se coloca muita responsabilidade, né? E outra, assim, você meio que é um para-raio. Porque você, é tudo cuidado com seus irmãos. Tipo, e você é a primeira experiência deles. Exatamente. E sendo a primeira experiência deles, você é a cobaia. Né? Eles estão testando. Isso aqui eu vou deixar o filho número 2 porque funcionou com o número 1. O número 2 tem um caminho mais suave. O número 3, então, um caminho mais suave ainda. Exato. Não, eu sempre questionei minha mãe. Minha irmã, ela é 7 anos mais nova do que eu. E aí eu sempre questionava, porque daí eu já era adolescente, jovem adulta e tal, e minha irmã estava ali, entrando na adolescência e tal. E aí eu questionava, falava, porque ela podia fazer várias coisas que eu não podia. Daí minha mãe uma vez falou assim, porque eu vi que não morre tão fácil. E é sobre isso. Pode parecer assim, nossa, não, mas é isso. Porque os pais, assim, o primeiro filho é aquele cristal e ao mesmo tempo é um chumbo, né? Porque na verdade é pesado para eles aquilo tudo. Muito. Né? Eles estão aprendendo todo aquele processo. Tem uma frase que eu acho sensacional.
falando das mães, né, de um modo mais pontual, a vida não parou para você ser mãe. A vida não parou para nossas mães serem mães. Então, elas sofreram questões financeiras, relacionamento, traições, tudo. Sim. Naquele começo da maternidade. E a gente olha para aquela mãe e a gente vê o quê? A gente vê a projeção da perfeição. Você começa a apontar dedo para a mãe, por quê? Ai, você não fez isso, você deixou de fazer aquilo. Mas ela estava vivendo aquele caos. E quando você percebe que essas projeções que elas fazem na gente, no fundo, é um processo do caos que elas estavam vivendo. E eu falo, uma mãe não é a mesma mãe para o segundo filho, nem para o terceiro. Porque os caos e a vida aconteceu de forma diferente. É outro momento, né? É um outro momento. Eu vejo, assim, nitidamente lá em casa, por exemplo, quando a minha segunda irmã, ela nasceu, meus pais estavam passando por uma situação financeira muito difícil. Eles estavam, meu pai desempregado, sem dinheiro. Esse caos todo emaranhou a minha irmã. Sim. E daí você fala assim, ela houve um download naquele tratamento com ela. A Daiane foi a guerreira que não queria se... Não queria incomodar ninguém, né? Exatamente. Queria resolver todo mundo. Exatamente. A segunda teve toda essa questão. O terceiro já foi mais suave. Ele já veio nas vacas gordas. Exatamente. E daí os downloads que ele faz são diferentes do que a Daiane fez, do que a número 2 fez. E assim é a vida, né? E é muito interessante, porque assim, eu percebo isso na minha casa com os meus... Eu tenho 2 enteados, né? E assim, eu converso muito com a filha do meu marido, que é mais velha, está com 16 anos, mas quando eu conheci ela tinha 9. E assim, eu me identificava muito, assim, porque, cara, era muito uma situação que eu vivi. Claro, outros personagens, outro momento, mas assim, eu não tive filhos, eu nunca tinha casado. Então, eu falo para eles, gente, ó, nessa situação que eu tenho PhD, ser filha de pais separados. Quase 40 anos nessa função. Então, assim, para mim era muito fácil ver o lado deles na situação, sabe? E eu percebo, porque assim, o que doía neles foi o que doeu em mim lá atrás. Então, foi um processo, acho que foi um processo muito bom para mim, foi difícil, porque eu tive que lidar com várias questões daquela criança lá de trás, mas era uma coisa que eu sempre achei que eu precisava, sabe, tipo, transformar isso tudo em alguma coisa. Essa energia, né? Um propósito. E foi muito difícil, assim, nossa, acho que para mim foi muito desafiador, assim, porque eu sempre, aquela coisa, eu falava, eu não quero homem separado com filho. Era o meu mantra. A gente atrai, né? Não, nem atrai, mas assim, tipo, sabe? Aquela coisa, eu não queria. Então, assim, já era um fator... Tipo, era um fator de descarte ali, né? Mas você entende o quanto energeticamente a gente acaba puxando? Né? Na verdade eu queria, né? Era o que eu precisava. Mas e o medo de ter que lidar com tudo aquilo, né? O medo de ter que lidar com uma ex-mulher, minha mãe não foi fácil. O medo de lidar com a situação de, né, tipo, de ter crianças. E a gente vai repetindo essa história, né? Você veja aquilo tudo que... você negou, ela aconteceu ali dentro, né? E a visão sistêmica, ela traz isso, né? Aquilo que eu nego... cola em mim. Né? E cola, é incrível, assim, eu vejo assim, na minha, na sua, na nossa história, todo mundo, você pode perceber que a hora que você, aquilo que você mais bateu o pé lá atrás, mas gente, está acontecendo agora, e por quê? Daí vem a questão dos padrões, né? Como eu me libero desses padrões? Não é que eu vou deixar de estar casada, vou deixar de, né, viver esse relacionamento que eu vivo, mas como eu vivo esse relacionamento por mim, e não por aquilo que eu neguei, pelaquela história que eu vi. Não, e é muito assim, nossa, hoje assim é muito claro que a gente carrega, né? Eu sempre falava até para minhas amigas na época que eu estava solteira, e a gente, todo mundo chega, acho que no momento da vida que a gente já tá meio assim, né? Lá pelos meio, putz, né? Que coisa, né? Tipo, nada. Quando que isso aqui vai começar a dar certo? Sim, eu quero o roteiro disso aqui, né? Pô, me manda aí a porcaria do troço que eu tô só me ferrando. Mas, e a gente falava, porque muitas, assim, né, a gente veio de... Eu tinha várias... Teve uma época que eu fiquei solteira bastante tempo. Assim, eu tive um relacionamento, daí eu me separei, não cheguei a morar junto. Mas eu falei, não, eu quero ficar solteira. Então, eu fiquei quase 10 anos sem ninguém, assim. Né? Tendo um namorico aqui, outro ali, mas assim, nada sério. Eu não queria nada sério. Não queria. E aí eu falava, gente, como é difícil a gente não pegar o nosso balde de cheio de coisa ruim e a hora que vê aquela criatura lá que veio assim, todo bonitinho, e não pegar isso, não jogar em cima da pessoa.
Exatamente. E a pessoa sai correndo, né? Porque você pegou aquilo tudo que você vem trazendo, aquele balde cheio de água suja. Sim, e pensa assim, aquela água, né? Não é seguro casar, não é seguro ter um relacionamento sério, porque aconteceu isso na minha história. E daí eu jogo aquilo no próximo e afasto. Ou colo naquela mesma história que eu neguei. Ou vou buscar uma situação parecida, pessoas que, tipo, talvez tenham algum comportamento parecido. E tudo inconsciente, né? Muito. A gente não está falando no campo da consciência. Não, exato. A hora que você vê, você já está lá dentro. A hora que você vê, você está vivendo aquela história. Exatamente. Não, e assim, é muito interessante isso. Eu acho assim que se você está nesse momento, né, de realmente patinando em algum, porque às vezes tem pessoas que a gente se aproxima, alguns amigos assim, que a gente consegue nitidamente ver assim que, tipo, gente, essa pessoa precisava fazer isso, porque eu acho que se ela fizesse isso, nossa, a vida dela, não é que ela ia andar, a vida dela ia andar, não, mas eu acho que ia resolver tanto. Fica suave, né? Fica suave, fica mais fácil, você consegue não trazer, ou trazer essas coisas, mas assim, saber mas lidar não repassar com aquilo, né? Eu falo assim, tem dois caminhos. Por exemplo, eu fui em busca disso quando eu olhei pro nosso filho e falei assim, não quero que ele repita essa história. Sim. E fui atrás disso, porque olhando para fora, né? Na verdade, eu estava olhando pro filho. Sim. Mas no fundo, no caminho eu percebi que tudo estava aqui dentro de mim, né? Então, quando eu começo a perceber que essa mochila ela não é minha, eu não passo a mochila para frente. Então, assim, ó, mães, se vocês querem proteger seus filhos, não é mudando eles, mas é se cuidando, se curando, você não leva a mochila para eles. E também, quando eu olho para aquela mochila e começo a olhar as minhas questões, a minha vida fica mais suave. E assim, a gente tem casos de várias situações. Situação financeira, às vezes eu tô com uma vida travada. Não é porque eu não trabalho, eu ralo pra caramba. Eu falo assim, por que eu tô patinando? Porque eu tô vivendo uma história de escassez lá de trás. É um padrão. E tem histórias que às vezes você vai olhar atrás, vem, sabe, do vô, do bisavô, questões da guerra que você trouxe aqui na alma. Sim. Sabe? Como você fala da questão do merecimento, né? De você ser merecedora das coisas. E às vezes até você acaba se culpando por ter as coisas. Sim, diferente. Daí o que você faz? Você se desfaz daquilo. Quantas vezes tem muitos casos de mulheres que falam assim, Daiane, eu faço dinheiro, mas o dinheiro não para na minha mão. O que é isso? Você abre a constelação dela, você vai olhar aquilo, é o quê? Ela não se sente merecedora. As mulheres da família dela não obtiveram sucesso, então ela alcança, mas ela dá um jeito de desfazer aquilo. Ela se sabota, né? Inconsciente, ninguém está falando do campo da consciência, exato, né? E daí a hora que ela começa a ativar, entender aquilo, consegue se soltar, vamos dizer assim, né? Se desemaranhar daquela história, ela começa o quê? A reter aquele dinheiro. Sim. Então, às vezes, as transformações que parecem externas, né? Você pensar numa situação financeira, uma situação externa. Quando eu começo nesse movimento interno, eu consigo perceber o momento em que, do mesmo jeito que lá atrás eu percebi o momento em que eu tive minha desconexão com a minha imagem, a pessoa consegue perceber o momento em que ela se desconectou de ser próspera. Aí eu acesso, mas não mantenho. Por quê? Sim. Tem uma coisa ali atrás. Sim, isso é uma coisa assim que, nossa... E depois que você consegue, eu não sei se é assim para todo mundo, mas parece que a partir do momento que você consegue acessar, ter a consciência, trazer isso para a consciência, não é que é fácil. Não. Mas assim, é libertador no sentido de que você sabe aonde está o ponto. E aí você até consegue repetir o comportamento. Só que você tem consciência de que aquilo não está certo, que aquilo que está te levando para aquele lugar onde você não quer mais estar. Você sai do automático, né? E sair do automático faz com que você acesse... Eu vou usar essa palavra, mas não é essa, tá? Acesse o controle da tua vida. Uhum. Porque quando você está no automático, você está caindo. Sim. Tem até um provérbio que fala o seguinte, de um Buda que caía no buraco. Não sei se você conhece. Não, eu não conheço. Então tinha um buraco no meio do caminho. Ele caía. Ficou lá naquele buraco anos e anos a fio. Conseguia sair, dali 6 meses, ele caía no buraco. Ficava lá 1 ano no buraco. Depois caía no buraco novamente. Até que ele foi percebendo como sair daquele buraco. Chegava um dia, ele caía no buraco, saía do buraco em 24 horas. Chegou um dia que ele contornou o buraco.
E aí é o processo de autoconhecimento com essas técnicas terapêuticas, né? Você cai no buraco e você fica lá naquele rebuliço querendo sair, demora anos naquele caos, né? Quando você começa a acessar as técnicas terapêuticas, você vai cair algumas vezes, porque não é mágica. Não. Mas você vai ficar cada vez menos tempo no buraco, até que você perceba que existe uma forma de desviar. Quem sabe existe até um outro caminho para você caminhar. Sim, com certeza. E me diz uma coisa, agora eu estava pensando aqui, você estava falando, esses padrões familiares, eles são mais relacionados às mães ou é geral? Assim, digo, por exemplo, quando você tem um padrão que está muito relacionado com a sua mãe, mas ele pode ser, por exemplo, com outros membros da família? Pode, você pode se identificar. Pai e mãe é a base, vamos dizer assim. Então, eu diria que 80% das questões estão lá com o nosso pai e nossa mãe. Os coitados são os culpados. Não adianta, eles levam a culpa. Mas existem casos em que você se identifica com um bisavó. Existem casos... mãe, não assista isso também. A minha mãe tem uma história com a bisavó dela. A gente identificou isso. Que a depressão está direcionada a uma mulher que veio da guerra. Fugida da Rússia, encontrou lá o meu bisavô e jovem, 14 anos. Nossa, uma criança. Uma criança. E na verdade, esse meu bisavô, ele casou com a irmã dela. E ela, com 14 anos, teve um filho do marido da irmã. Nossa. E pesado, né? E tirou a vida com 16. Nossa. Então, você imagina esse processo depressivo. Sim. Tem uma identificação ali, que veio lá de trás. Sim. São aqueles campos, eu herdei o olho da minha bisavó e o cabelo da minha tataravó. E a dor de uma delas, talvez. Sim, é provável. Então, é sobre essas questões. Então, sim, uma boa parte das nossas questões estão no nosso pai e na nossa mãe. E eu diria que nós, mulheres, assim, nós somos 50% pai e mãe, né? Então, assim, muitas das nossas identificações com o masculino é a forma como minha mãe olhava meu pai, sim. Mas muitas é a questão, a história do meu pai. Como ele se relacionou com a minha mãe. A história que ele teve dos pais dele. Né? E tem os 20% que daí é mais lá de trás ainda, né? Nossa, isso e às vezes a gente nem sabe exatamente da onde, né? Tipo, por exemplo, qual que é a nossa... Por exemplo, até da minha família, da minha mãe, eu até consigo enxergar minha avó, minha bisavó, minha tataravó e tal. Agora, do meu pai, eu não conhecia minha avó, que ela faleceu quando ele tinha 6 anos. Mal conheci meu avô. E para antes, não tenho a menor ideia de quem tenha sido, entendeu? É uma incógnita, assim. E a gente não precisa conhecer profundamente. A gente só precisa olhar para aquilo, né? Então, às vezes, na constelação vem uma história deles lá de trás e você olha para aquilo e fala assim, ok, então eu estou vinculado aqui. E se você fuçar, você até descobre uma coisinha ou outra. Mas você entende que aquele vínculo não é teu. Entendi. Eu estou vivendo uma escassez que talvez meus pais trouxeram da guerra, meus bisavós, tataravós trouxeram da guerra. Aquela visão do medo, deixa eu economizar aqui porque guardar esse restinho, né? Sim. Não é o que eu estou vivendo agora, mas por que eu estou guardando esse restinho? Eu vou percebendo, eu vou descolando desse padrão, né? Criando uma nova história, uma nova história com as minhas questões. Aí os filhos que se virem, né? Exatamente, lá pra cada frente. Um com a sua. Eu libero eles da minha mochila, dessa mochila que era dos meus avós ali, dos meus pais. Agora as próximas mochilas, Cria aí, sua. Exatamente, aí a criança... É o nosso livre-arbítrio. Nossa, mas E hoje em dia, as mulheres te procuram para isso, assim? Elas chegam já com uma demanda pronta ou elas chegam assim e vocês tem duas linhas, vão se descobrindo? Tem a linha daquela que tem algo errado, eu não estou aguentando a vida que eu estou vivendo. E daí a gente começa um processo de vamos estruturar isso, vamos entender de onde veio isso. Essa é uma. E tem aquelas que falam o seguinte, não, Daiane, eu venho olhando porque meu relacionamento está ruim, minha vida financeira está ruim, eu não sei mais o que eu faço. E você vai olhar por trás, tem outras questões. E eu diria que uns 10% ela está consciente. Entendi. A maioria está ela vem pela dor. Ela não sabe o que ela vai receber ali. Entendi. Ou é a dor de um relacionamento, ou é uma questão financeira. Entendi. Então elas vêm buscar uma resposta, um caminho. Um caminho. Não é? E daí a hora que a gente começa a movimentar aquilo,
na verdade, ela percebe que tá ali, né? O caminho tá ali, não é dela aquela história. Sim. E fica mais suave. Fica mais suave. E elas têm assim, você falou que são quantos encontros? São 5 encontros. 5 encontros. Essa espiral que eu falo que é a mentoria Poder do Eu Sou, são 5 encontros em que eu começo a fazer esse processo de descolar desse padrão. Então, o primeiro encontro, você tem a fotografia, que é uma constelação, que você entende aonde você tá travada. E a constelação, eu vi que você está na foto com os bonequinhos, né? Ela pode ser com bonequinho, com pessoas. Pode ser com bonequinho, com pessoas. Cavalo, já vi. O cavalo eu não faço porque eu não tenho espaço. Não tem os cavalos. Não, os cavalos a gente não tem. Mas assim, você pode ser com bonequinho, tanto numa mesa quanto na água, né? Eu trabalho na água, como representantes pessoas. Né? Eu e meu marido, a gente trabalha junto, trabalho com grupos também. Nesse protocolo, é uma terapia individual. Sim. Então, eu faço essa constelação, é um retrato daquilo que está travando. O segundo passo, a gente começa a descolar pelas outras técnicas. Então, eu tenho os toques sistêmicos, que é no segundo encontro, que eu trabalho o campo energético, o campo físico e o campo neurolinguístico. O terceiro encontro eu trabalho com a meditação ativa. Nesse momento entra o meu marido, que ele é instrutor de meditação. Então, ele vai fazer aquela meditação direcionada para o teu caso. Então, não é a meditação X, não. Tudo que a gente viu naquela primeira constelação, eu trabalho nos toques sistêmicos, ele trabalha na meditação ativa. E no quarto encontro, eu vou trabalhar com você a programação neurolinguística. Então, eu vou te ensinar como criar novos caminhos neurais. Para eu pensar diferente, porque a gente está acostumada a quê? A gente está acostumada a pensar da mesma forma. E o último encontro, a gente faz uma nova constelação para fazer os ajustes. E eu falo o seguinte, você entra assim, né? Uhum. Você sai assim. É um milagre? Não, não é um milagre, mas você sai com um roteiro. Sim. E para você aplicar. E em 60, 70 dias, você consegue estar descolada daquele padrão. Porque você exercitou o teu corpo, você exercitou a sua mente para criar uma nova forma de pensar e de agir. Não, e isso é muito importante, assim, porque, como você falou, às vezes você está patinando, né? Eu fiz, como eu te falei, essa constelação específica que foi para corporativa, mas eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que ela manda todo mundo fazer constelação. Ela vai constelar isso aí. Você precisa constelar isso aí. A constelação é vida, gente. Porque na constelação você consegue enxergar coisas que estão óbvias. Isso era óbvio, mas eu não via. Sim, não, talvez não dessa forma explicativa, assim, né? Eu falo assim, a constelação, ela te tira uma cortina. E às vezes as pessoas têm medo, né, também, de mexer. Tem medo, né? É uma forma de se proteger. É a história do desconhecido, né? O desconhecido traz um desconforto. Claro. Mas o resultado desse desconforto é bom. É que até a gente se convencer disso... Demora. Né? Não, eu sempre falo, assim, eu fiz terapia várias vezes, assim, desde que eu era adolescente e tal, sempre fiz de uma forma ou de outra. Acredito muito, assim, no poder das terapias, tanto que o Ficar Bem aos 40, ele tem essa proposta também de trazer esse tipo de conhecimento para as pessoas, divulgar o trabalho também das pessoas, porque eu acho, assim, que cada um consegue se identificar com alguma técnica, com alguma, né? Eu acho que se tem alguma coisa te incomodando, seja fisicamente, seja mentalmente, psicologicamente, você tem, assim, o direito de buscar ajuda. E cada um, ela se encaixa na forma de cada um, né? Exato. Eu falo assim, a gente não deve se acomodar com a vida mais ou menos. E a gente se acostuma na dor, né? Sim. Porque é aquela coisa, às vezes você, como até você colocou, é tão automático que você não tem consciência de que poderia ser diferente. Exatamente. E eu acho que por isso que eu acho que é tão importante quando você consegue sair do teu lugar, da onde você está, do teu lugar de origem, e ter outras experiências. Porque isso faz você relativizar muito. Sim. Né? Então, assim, eu percebo que quando você, né, assim, você consegue sair enfim, eu falo muito isso lá em casa, assim, falo, gente, vocês têm que ir, vocês têm que olhar, porque às vezes você está sofrendo por uma coisa que, tipo, sabe, você vai olhar para o outro e vai falar, nem era tão ruim assim, sabe, mas talvez eu estava dramatizando. Mas
de qualquer forma, a gente precisa ter um referencial, né? Assim, tipo, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. A gente precisa experimentar, né? Isso. Eu acho assim, por meio da experiência. Total. Por exemplo, eu e meu marido, nós dois somos consteladores. Mas cada um seguiu linhas diferentes, porque o que foi fazendo sentido para um e para outro. Então, a constelação é a base dos dois? É. Mas o meu marido foi para outros caminhos. Ele foi para meditação ativa, ele foi fazer outros caminhos que impactavam mais nele. Eu fui para a parte mais da energética. E a gente foi, né, mesclando esses caminhos. Mas por quê? Porque o caminho exato que eu segui não funcionou para ele. Ele precisou galgar outros caminhos, né? E é sobre isso. É sobre buscar uma vida e um sentir mais leve. O que faz sentido para você talvez não faça para mim, mas busque, experimente, não crie uma barreira antes de viver a experiência. Exato, é bem interessante isso, assim. E realmente, e hoje assim, se popularizou bastante essa questão, né, das terapias alternativas, das outras linhas. Inclusive, eu acho que constelação familiar até eles usam em São Paulo nos julgamentos, não tem? Sim, o Tribunal de Justiça usa bastante as constelações. Já está... O SUS está usando também. Por quê? Porque foi identificado que esse processo, ele torna mais suave, né, os litígios. Eu consigo entender o que está por detrás. Exatamente. Bom, Daiane, me diz uma coisa, como é que a gente faz para te achar? Olha, no Instagram. Pelo Instagram você consegue me localizar. @Horizonte Sistêmico, tudo junto. Chama no direct. É isso aí, não, muito legal. E esse nome também, Horizonte Sistêmico, eu achei muito legal, assim, que realmente agora você falando, realmente é um horizonte que você está dando para a pessoa, né? É um caminho ali. Né? Você vai olhando aquele caminho e vai se identificando, vai se curando, vai processando as suas dores para ficar mais leve. Fácil, né? Não é, né? Não é fácil, não é mágica, é o que eu falo para todo mundo. Aqui nós não estamos falando de mágica, nós estamos falando de um processo, mas um processo que funciona. Isso. Que é o mais importante, né? E a pessoa precisa estar disposta, né, também. Principalmente, né? Não adianta assim, se eu não quero, eu tô fechada. E eu acredito muito assim em momentos, né, das pessoas. Acho que as pessoas precisam respeitar seus momentos. Às vezes não é a hora daquela pessoa mexer naquilo, porque talvez aquilo seja tipo a estrutura que mantém ela em pé. E é o que a gente estava falando, né? Se as constelações surgissem na minha vida nos meus 20 anos, não funcionariam, porque eu estaria fechada. Eu não queria olhar para aquilo. E eu precisei construir a minha história para chegar aqui e poder reconstruí-la, né? Criar um novo caminho. Exato, mas é legal que hoje a gente tem essas ferramentas que podem ajudar a gente. Bom, Daiane, muito obrigada pela tua presença, adorei nossa conversa, ficaria aqui horas e horas. Eu também agradeço muito, muito obrigada, foi um prazer. Que bom, porque eu acho que papo a gente tinha. Tem papo. Só aí que a gente tem que dispensar o Michel, a gente tem que ir para casa, o Gustavo precisa comer, né? Tá com fome. Então é isso, gente. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, pessoal, vocês que estiveram aqui, né? A gente tá aí todas as terças-feiras, às 15 horas, com o episódio novo do Ficar Bem aos 40. Então siga lá o Horizonte Sistêmico no Instagram, siga o Ficar Bem aos 40 também no Instagram para ficar aí a par de todas as novidades. E é isso aí. Obrigada. Grande abraço.